7 momentos perigosos em que o anjo da guarda jamais te abandona. Há momentos em que a alma silencia, em que o mundo ao redor parece desmoronar em câmera lenta e o coração, mesmo batendo, sente como se estivesse oco. Você já esteve nesse lugar? Aquela sensação de que algo ruim está prestes a acontecer ou de que você está sendo testado ao limite da fé. É nesses instantes que a presença do seu anjo da guarda se torna mais ativa, mais protetora, mais real do que nunca, ainda que você não veja, ainda que não escute, ainda que não perceba de imediato. Não estamos falando apenas de perigos físicos, como acidentes ou situações extremas. Estamos falando de perigos que atacam a alma, a mente, a esperança. Perigos que vêm disfarçados de desânimo, de cansaço espiritual, de uma voz interior que diz que você não vai conseguir. É aí que muitos acreditam estar sozinhos. Mas é justamente nesse ponto, nesse limite, que a atuação do seu anjo se intensifica. O que poucos sabem é que o anjo da guarda é mais do que um símbolo, mais do que uma figura espiritual que nos acompanha por doutrina. Ele é um guardião silencioso designado por Deus, que conhece as profundezas do seu espírito, os caminhos que ainda vai trilhar e os perigos que você nem imagina que já foram afastados por ele. Ele age onde você não pode, vê o que você não vê e luta batalhas que você jamais saberá que aconteceram. Quantas vezes você mudou de ideia na última hora, sem motivo aparente, e evitou algo que mais tarde descobriria ser perigoso? Quantas vezes sentiu um arrepio estranho ao entrar em um lugar, ou uma sensação súbita de desconforto ao se aproximar de alguém? Não subestime esses sinais. O mundo espiritual não se revela com gritos, mas com sussurros. E o anjo da guarda fala mais com sensações do que com palavras. Há quem diga que os anjos só agem quando oramos. Mas a verdade é que eles estão atentos o tempo todo. Orar abre espaço, fortalece o laço, mas a missão deles não depende da sua força, e sim da graça divina. Isso significa que mesmo quando você não ora, mesmo quando está fraco, cansado ou até mesmo afastado, ele continua ali, porque ele não foi designado para te julgar, mas para te proteger. Neste vídeo, você vai descobrir quais são os 3 momentos mais perigosos da vida nos quais o anjo da guarda jamais se afasta. Momentos que muitas vezes são mal interpretados como abandono, mas que são justamente os instantes em que ele está mais próximo, mais ativo, mais vigilante. A cada parte desse conteúdo, você vai se reconhecer em situações que viveu, ou que talvez esteja vivendo agora. Vai perceber que aquele livramento, aquele silêncio, aquele atraso, aquela intuição, não foram coincidência, foram intervenção. E a partir daqui, sua percepção espiritual vai se abrir. Você vai entender com clareza e fé como seu anjo está operando no invisível. Se prepare para enxergar com os olhos da alma. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma explicação teológica ou uma narrativa bonita. É uma lembrança da promessa que Deus te fez ao nascer, a de que você nunca estaria sozinho. E não está. Respire fundo, mantenha o coração aberto e venha descobrir os 3 momentos mais perigosos em que o seu anjo da guarda nunca mesmo te abandona. O primeiro momento perigoso é aquele em que o medo toma proporções maiores do que a fé, quando ele não apenas se aproxima, mas se instala. Quando paralisa os pensamentos, distorce as emoções e começa a pintar a realidade com tintas escuras, fazendo você acreditar que está à mercê do caos. Não é o medo natural que todos sentimos diante de algo desconhecido. É aquele medo silencioso que se infiltra na alma como uma névoa espessa. Ele começa aos poucos, com uma dúvida aqui, uma insegurança ali, até que, sem perceber, você está questionando se Deus te ouve, se o anjo realmente existe, se há mesmo proteção. É o tipo de medo que nos desconecta da luz. Esse momento é perigoso não porque ele necessariamente provoca algo externo, mas porque ele altera a forma como você enxerga tudo ao redor. Quando a fé vacila, o coração perde o centro. E o perigo não está só no que acontece fora, mas no que começa a desmoronar dentro.
É exatamente aqui que o anjo da guarda entra com força. Você pode estar no quarto, deitado sem conseguir dormir, com pensamentos acelerados, lembranças que machucam ou cenários terríveis que sua mente começa a criar. O que você não percebe é que, mesmo nesse lugar de aflição, há uma presença ao seu lado. Não uma figura distante, mas uma consciência real que está de pé, com os olhos voltados para você, pronto para interceder no momento exato. O medo é uma das brechas mais comuns por onde o inimigo espiritual tenta minar nossa força. Mas o anjo da guarda conhece essa brecha. E é por isso que ele intensifica sua atuação nesses momentos. É como se ele se aproximasse ainda mais, soprasse intuições que você normalmente ignoraria, fizesse seu coração lembrar de algo bom, de uma palavra que ouviu, de uma música que tocou. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, para te tirar daquele lugar escuro. O papel do anjo nesses momentos não é apenas afastar o que é externo, mas restaurar o que é interno. Ele é autorizado a agir em sua alma quando você se sente fraco, mesmo que você não tenha forças para orar. Porque é nesse tipo de fragilidade que se manifesta o verdadeiro sentido da graça. Muitas vezes, no ápice do medo, surge aquele telefonema inesperado. Uma mensagem que te lembra que você não está sozinho. Um pensamento reconfortante, um choro que alivia. Essas coisas não são aleatórias. Elas são pontos de contato. Momentos em que o anjo, com extrema delicadeza, atravessa a sua dimensão emocional para te lembrar que há amparo, há presença, há resgate. Quando o medo começa a dominar, muitos sentem vergonha por se sentirem fracos espiritualmente. Mas o anjo não é movido pelo seu mérito, e sim pela misericórdia de Deus. Ele não se afasta quando você duvida, ele se aproxima, porque a sua missão é te proteger, e proteger também a sua fé. Você não precisa sentir algo sobrenatural para saber que ele está ali. Às vezes, o sinal mais claro da presença do seu anjo da guarda é que, mesmo cercado de medo, você não entrou em colapso. Mesmo sem forças, algo te manteve de pé. Mesmo em lágrimas, algo dentro de você ainda espera. Isso já é sinal de proteção espiritual em plena ação. O primeiro momento mais perigoso, então, é aquele em que o medo começa a vencer a fé. Mas é também nesse momento que o céu entra em movimento, que o invisível se aproxima do visível e que o seu anjo da guarda permanece ali, inabalável, mesmo quando tudo em você parece ruir. E se você estiver nesse momento agora, não tente sentir algo. Apenas lembre-se, você não está sozinho. Nunca esteve. E é justamente agora, em meio ao medo, que a presença dele é mais intensa. O segundo momento mais perigoso da vida, onde o anjo da guarda nunca se ausenta, é aquele em que você está prestes a tomar uma decisão errada, dessas que mudam o rumo de tudo. Não são decisões banais, são aquelas que carregam consequências que você não consegue prever, mas que seu espírito já pressente. Um relacionamento que não deveria começar. Um caminho que parece promissor, mas esconde armadilhas. Um acordo, uma escolha. Um passo que pode parecer certo aos olhos da carne, mas que aos olhos da alma é um abismo. É aqui que o campo espiritual se agita. Porque as decisões que tomamos são portas que se abrem. E nem todas podem ser fechadas com facilidade depois. Algumas marcam, ferem, distorcem a caminhada, atrasam propósitos. Outras te ligam a pessoas que não têm o coração alinhado com o seu. Outras ainda te conduzem para longe da voz de Deus, mesmo que disfarçadas de oportunidade. O seu anjo da guarda sabe disso. Ele conhece o mapa completo da sua jornada. Conhece os desvios e atalhos, os precipícios e becos escuros que parecem seguros à primeira vista. Por isso, quando você está diante de uma decisão que pode te levar para longe do seu caminho espiritual, o anjo começa a agir. Só que a intervenção dele não é com gritos ou proibições. Ele age com sensações, com alertas sutis, com um incômodo que não se explica, com obstáculos inesperados. Quantas vezes algo parecia estar dando certo e de repente travou? Quantas vezes você estava prestes a fazer algo e sentiu uma inquietação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo sem motivo lógico?
Isso não é azar. Isso não é energia ruim. Isso é a atuação do seu anjo. O perigo dessas decisões é que elas muitas vezes são tomadas no impulso, e é no impulso que o espiritual é deixado de lado. Quando a emoção grita, o discernimento silencia. E o papel do anjo nesse momento é justamente restaurar o equilíbrio entre o que você sente e o que realmente é. Muitas decisões erradas são tomadas porque parecem resolver dores imediatas. Mas o anjo da guarda enxerga além do alívio momentâneo. Ele age para proteger sua integridade espiritual, seu propósito, sua paz interior. E por isso, ele permite atrasos, permite travas, permite confusões temporárias. Não porque quer te ver perdido, mas porque sabe que se você seguir sem refletir, vai acabar se ferindo. Em alguns casos, ele envia sinais por pessoas próximas, conselhos inesperados, palavras que tocam exatamente o ponto da dúvida, testemunhos que parecem ter sido feitos sob medida para você. Outras vezes, o sinal vem em sonhos, em uma palavra bíblica que surge por acaso, em uma lembrança que volta à mente como uma advertência. Muitos ignoram esses sinais porque estão focados na lógica ou no desejo de resolver tudo rápido. Mas quando você aprende a reconhecer esses movimentos espirituais, começa a compreender que nem todo não é perda. Muitos são livramentos, muitos são respostas disfarçadas de obstáculos. Seu anjo da guarda está autorizado a impedir quedas espirituais, mesmo que para isso ele precise deixar você incomodado, frustrado ou em dúvida por um tempo. Ele não luta contra a sua liberdade, mas tenta guiar a sua vontade para que ela não seja manipulada por ilusões. Se você está em um momento de decisão e sente que algo não está encaixando, pare, escute, reze, pergunte ao seu anjo o que ele quer te mostrar. Pode ser que a resposta não venha como uma voz, mas ela virá como paz ou como inquietação. E você saberá. Porque quando o seu anjo age, algo dentro de você confirma, mesmo que você não entenda. Esse é um dos momentos mais perigosos da vida, quando você tem poder de escolha, mas não tem clareza do impacto dela. E é aí que o céu se mobiliza. O seu anjo da guarda se posiciona ao seu lado com mais firmeza. Ele tenta te alertar, te proteger e te dar tempo para perceber. Não ignore esse tempo. Muitas vezes, o silêncio de Deus e os atrasos da vida são, na verdade, vozes gritantes de proteção espiritual. Há um tipo de perigo que não faz barulho, que não se anuncia com tragédia, nem com decisão impensada. Ele se aproxima devagar, quase sem ser notado, e quando se instala, consome por dentro, silenciosamente. É a solidão. Não a solitude que nos reconecta, mas aquela solidão fria, pesada, que faz você sentir como se o mundo tivesse esquecido de você, como se ninguém visse sua dor, como se ninguém ouvisse o que grita dentro da sua alma. Esse momento é extremamente perigoso, porque ele te convence de uma mentira espiritual, a de que você está completamente sozinho. E quando a mente acredita nisso, ela começa a rejeitar qualquer sinal de luz. A esperança vai se apagando aos poucos, e a fé começa a parecer algo distante, reservado para os fortes, não para você que está fraco. Você se fecha, se retrai, se acostuma com o silêncio, com o vazio, com a ausência. E isso, espiritualmente, abre brechas profundas. Mas aqui há uma verdade que não pode ser ignorada. Ninguém está verdadeiramente só, ainda que todos te virem as costas, ainda que não haja mensagens no celular, nem visitas inesperadas, ainda que o céu pareça mudo. Existe alguém que está ao seu lado e que jamais se afasta nem por um segundo. O seu anjo da guarda. Nesse momento, o papel do anjo é mais íntimo do que nunca. Ele não apenas te protege de forças externas, mas tenta restaurar algo que foi esvaziado por dentro, o senso de presença. A certeza de que existe um laço com o divino que nunca foi rompido, por mais que você tenha se afastado. Ele se torna o elo entre você e a presença de Deus, mesmo quando você sente que essa conexão não existe mais.
Muitas pessoas que vivem longos períodos de solidão relatam ter sensações estranhas durante a madrugada. Sentem um calor repentino no ambiente, um arrepio inexplicável, mas que não assusta, um impulso súbito de rezar, mesmo sem saber como. Pensamentos que surgem e trazem conforto, mesmo que não façam sentido racional. Tudo isso pode ser manifestação do seu anjo, tentando romper o isolamento que você construiu para se proteger da dor. O problema da solidão é que ela também alimenta vozes contrárias, vozes que dizem que você não é suficiente, que ninguém se importa, que Deus se esqueceu de você, que a fé não muda nada. Essas vozes não vêm do céu. E é por isso que o seu anjo se posiciona nesse momento como guardião da sua dignidade espiritual. Ele te lembra, ainda que em silêncio, que você ainda é amado, ainda é visto, ainda é valioso. Há uma batalha espiritual acontecendo nesses instantes solitários. Uma batalha onde o que está em jogo não é o seu corpo, mas o seu ânimo. E o anjo da guarda luta para preservar a centelha que ainda resta, mesmo que você acredite que ela apagou. Se você está vivendo um momento assim, em que tudo parece distante, frio, desconectado, saiba que isso não é a ausência de Deus. É um momento de profundo combate espiritual. E como em toda batalha, existe um guerreiro lutando por você, o seu anjo. Ele está ali para impedir que o vazio te consuma, para te lembrar que existe um propósito, mesmo no silêncio. A solidão pode parecer um buraco sem fim, mas a verdade é que no meio dela existe uma presença. Uma força que não depende de aplausos, de companhia humana ou de manifestações espetaculares. Existe um ser que não apenas te acompanha, mas intercede por você, mesmo quando você não pede, mesmo quando você já perdeu a esperança. Esse é o terceiro momento perigoso, em que o seu anjo da guarda nunca te abandona, quando a solidão ameaça destruir tudo o que ainda existe de vida dentro de você. E é nesse instante que ele se torna mais do que um guardião, uma lembrança viva de que você ainda está cercado por amor. Ainda há luz, e você não está, e nunca estará, sozinho. A tentação é um território silencioso e traiçoeiro. Ela não surge com alarmes nem placas de advertência. Pelo contrário, se apresenta com suavidade, com argumentos aparentemente lógicos, com promessas de prazer imediato ou de alívio para alguma dor. E é justamente por isso que esse momento é um dos mais perigosos na jornada espiritual. Porque muitas vezes a tentação se disfarça de solução. Esse perigo não reside apenas no pecado em si, mas no processo interior que o antecede. A tentação mina sua resistência pouco a pouco. Começa como uma ideia inofensiva. Depois, ganha espaço como justificativa emocional. E quando você menos percebe, já está convencido de que ceder é compreensível ou até inevitável. É nesse ponto que o seu anjo da guarda se coloca em alerta máximo. O mundo espiritual reconhece a batalha antes mesmo de você identificar o campo de guerra. O seu anjo sabe quando algo está sendo arquitetado para te afastar da luz, para te fazer tropeçar, para enfraquecer sua fé, seu autocontrole e sua dignidade. E quando isso acontece, ele começa a agir com mais intensidade, tentando impedir, barrar, atrasar o processo. Talvez você já tenha sentido isso antes. Uma luta interna entre o que você sabe que é certo e o que parece mais fácil ou prazeroso no momento. Um desconforto crescente que vai tomando conta do peito. Uma inquietação que atrapalha seus pensamentos. Uma sensação de que algo dentro de você está te puxando para trás, enquanto outra força te empurra para frente. Essa é a atuação silenciosa do seu anjo. Ele não vai te impedir de escolher, mas vai fazer de tudo para te lembrar quem você é, antes que tome uma decisão que te afaste de si mesmo. A tentação, muitas vezes, vem no momento de maior fragilidade. Quando você está emocionalmente abalado, espiritualmente distraído, mentalmente cansado. E é por isso que ela parece mais forte do que você. Porque, na verdade, ela está te atacando em um momento em que sua defesa está baixa. E é justamente nesse tipo de brecha que o inimigo espiritual age com mais astúcia.
Mas o anjo da guarda também conhece as brechas. Ele não apenas observa, ele protege e age por dentro, lançando pensamentos que trazem discernimento, colocando em sua memória versículos, pregações, conselhos que você ouviu e guardou sem saber. Ele reacende o que parecia apagado. Ele te lembra que a dor que você sente agora não justifica a consequência de se afastar de quem você é de verdade. Ceder à tentação pode parecer libertador no início, mas seu anjo sabe do peso que vem depois. Sabe das culpas, das perdas, das correntes invisíveis que se formam no coração. Por isso, ele tenta intervir antes. E se você escutar com atenção, poderá perceber os sinais. A irritação inexplicável antes de ceder, o telefone que toca e interrompe o impulso, um ruído que quebra o clima, um desconforto físico súbito. Tudo isso pode ser tentativa de intervenção. Uma tentativa de evitar que você se desvie de um caminho que foi construído com oração, com dor, com esforço, com verdade. Mesmo se você já caiu, mesmo se você cedeu, o anjo da guarda não se afasta. Ele não está ali para apontar erros, está para conduzir de volta. Ele sabe que há momentos em que a tentação te derruba, mas também sabe que há sempre um caminho de retorno e que a misericórdia é mais forte que a queda. Por isso, se você está enfrentando um momento de tentação, silencie tudo ao redor e escute o que há por dentro. Pode ser que o incômodo que você sente não seja culpa, mas o seu anjo te lembrando que você ainda tem escolha. Ainda pode resistir. Ainda pode dizer não. Esse é o quarto momento perigoso da vida, quando a tentação parece maior que você. Mas é também o momento em que o seu guardião se posiciona com firmeza, intercedendo, alertando, sustentando. Porque ele sabe que, por trás dessa tentação, existe um propósito sendo ameaçado. E ele não foi designado para permitir isso. Ele foi designado para te proteger, até o fim. Poucas dores na vida humana são tão intensas quanto a dor da perda. Pode ser a morte de alguém que você amava, o fim de um relacionamento profundo, a falência de um sonho, a quebra de um projeto que parecia certo, a perda da saúde, da paz ou até de si mesmo. Quando a perda acontece, ela não leva apenas o que foi tirado, ela arrasta junto parte da sua fé. Nesse momento, tudo aquilo que você acreditava começa a ser posto em xeque. Você questiona promessas, orações, experiências espirituais que antes pareciam tão reais. Passa a se perguntar onde estava Deus quando tudo desabou. E dentro desse abismo de perguntas sem resposta, é fácil acreditar que se está sozinho, abandonado, esquecido até pelos céus. Mas é justamente aí, nesse tipo de luto, que o seu anjo da guarda se torna mais presente. A missão dele não é impedir que a vida aconteça, porque há perdas que fazem parte do mistério da existência. A missão do anjo é garantir que, mesmo diante da tragédia, sua alma não se perca, que você não se rompa por dentro, que a dor não se transforme em escuridão permanente. Ele é o primeiro a se colocar ao seu lado quando o mundo desmorona. Ele é aquele que segura a sua estrutura espiritual quando tudo mais desaba. Quando você está no luto, o tempo muda. As horas parecem mais longas, os dias mais pesados, as noites mais silenciosas. E nesses intervalos sombrios, a atuação do anjo se torna quase invisível, mas extremamente profunda. Ele pode se manifestar através de uma lembrança que aquece o peito, de uma pessoa que aparece do nada com palavras certas, de uma força estranha que te faz levantar da cama quando tudo dentro de você quer permanecer deitado. O anjo da guarda age para manter viva a centelha de fé que ainda existe, mesmo que você não sinta. Ele não exige que você esteja forte. Ele entende o colapso, o choro, a raiva, a apatia, mas ele permanece, silenciosamente, e vai criando pequenas pontes de reconexão entre você e o divino, entre a dor e a esperança, entre o fim e um novo começo. Perder algo ou alguém não significa perder o sentido da vida, mas é fácil acreditar nisso quando estamos em choque. Por isso, esse é um dos momentos mais perigosos da jornada humana, porque o risco não é apenas sofrer, mas abandonar a fé.
E é isso que o anjo combate. Ele se coloca na brecha para impedir que a tristeza te transforme em descrença. Ele luta para que a dor não apague a sua sensibilidade espiritual. Você pode não perceber, mas muitas vezes foi ele quem sustentou seu coração durante noites em claro. Foi ele quem inspirou aquela oração sem palavras, aquela lágrima que aliviou, aquela vontade súbita de ouvir um louvor, ou aquele momento em que, mesmo sem entender nada, você teve um pequeno sopro de paz. A perda tem o poder de redefinir tudo, mas o seu anjo da guarda está ali para lembrar que existe vida depois do luto, que existe reconstrução depois da dor, que existe fé, mesmo quando tudo parece contradizer isso. Ele não vai explicar os porquês, essa não é a função dele, mas ele vai te ajudar a atravessar, vai te proteger enquanto você grita, enquanto se cala, enquanto recomeça. Esse é o quinto momento perigoso da vida, e talvez o mais profundo, porque ele toca o seu senso de justiça, seu vínculo com Deus, sua capacidade de amar. Mas mesmo aqui, onde tudo parece perdido, o anjo da guarda permanece incansável. Porque o amor de Deus não é condicional, e a proteção celestial não é frágil. Ela resiste à dor e te reconstrói, aos poucos, mas de forma verdadeira. Há um momento na vida espiritual que não envolve tragédia externa, nem ameaças visíveis, mas que é igualmente devastador. É quando a culpa se torna tão grande que você acredita que não é mais digno de Deus, não é mais digno da fé, não é mais digno nem sequer da presença do seu anjo da guarda. Esse é um dos enganos mais perigosos que alguém pode acreditar. A ideia de que errou tanto, caiu tão fundo, ou se afastou tanto, que já não há retorno, que a graça foi gasta, que a misericórdia tem um limite, e que o céu não escuta mais. A culpa, nesse estágio, se transforma em prisão. Ela não apenas acusa, ela paralisa. Ela deforma a imagem que você tem de si mesmo e te convence de que está fora do alcance do amor divino. É justamente nesse cenário sombrio que o anjo da guarda intensifica sua missão. Porque se você acreditasse em como Deus realmente te vê, você não permaneceria nesse lugar escuro por mais um segundo. O seu anjo sabe que a culpa pode ser uma ferramenta de aprendizado, de arrependimento verdadeiro. Mas quando ela é distorcida pelo inimigo espiritual, ela se transforma em condenação antecipada. E isso Deus jamais desejaria para você. Você pode ter feito escolhas erradas, pode ter ferido a si mesmo, outras pessoas, ou até se afastado conscientemente daquilo que sabia que era o certo. Pode ter cometido erros que agora pesam sobre sua consciência como uma sentença. Mas nada disso afastou o seu anjo. Nada disso silenciou o céu. Na verdade, é nesse tipo de queda que a graça se manifesta com mais força. Porque Deus não se impressiona com a perfeição. Ele se move por arrependimentos sinceros, por corações quebrados que ainda desejam cura. E é exatamente aí que o seu anjo atua, como testemunha da sua dor, como intercessor da sua alma, como presença silenciosa que te protege enquanto você tenta voltar. Muitos ignoram os sinais de retorno porque acreditam que são apenas fruto da mente. Uma música que toca e te emociona. Um versículo que aparece por acaso. Uma lembrança de algo puro. Uma vontade súbita de rezar, mesmo sentindo vergonha de si. Tudo isso pode ser atuação direta do seu anjo, tentando quebrar o ciclo da autocondenação. O inimigo da sua alma quer que você acredite que já foi longe demais. Mas seu anjo da guarda sabe que a distância mais longa pode ser atravessada em um segundo. Basta uma decisão, uma abertura, uma entrega. A função do seu anjo não é te julgar nem te punir, é te proteger inclusive de si mesmo, da dureza que você constrói contra si, do peso que carrega desnecessariamente, das mentiras que você começa a acreditar sobre quem é. Você pode estar se sentindo indigno agora, pode estar com vergonha de voltar a orar, de falar com Deus, de tocar em qualquer assunto espiritual. Mas saiba disso, o céu ainda te vê com amor, e o seu anjo ainda está ao seu lado. Se você pudesse ver o que ele vê, perceberia que há mais beleza em uma alma que luta para voltar do que em uma alma
que finge estar firme. A autenticidade do seu arrependimento, mesmo se for confuso, tem mais valor do que 1000 rituais vazios. Esse é o 6º momento perigoso da vida, quando você acredita que errou tanto que já não merece ser amado por Deus. Mas é justamente nesse ponto que a presença do seu anjo se torna mais firme, mais constante, mais estratégica, porque ele sabe que a culpa só tem poder quando te afasta da verdade. E a verdade é que você ainda pode voltar, ainda pode ser perdoado, ainda é digno de recomeçar. Entre todos os momentos perigosos que uma alma pode atravessar, há um que se destaca pela sua gravidade espiritual e pela escuridão que carrega. É o instante em que a vida perde o sentido. Quando você olha ao redor e não vê mais motivos para continuar. Quando o cansaço de existir é maior do que qualquer esperança e a ideia de partir parece um alívio. É nesse lugar de dor extrema que o seu anjo da guarda se torna escudo, intercessor e presença vital. Muitos não compreendem o peso desse tipo de sofrimento. Acham que é fraqueza, drama ou falta de fé. Mas o que acontece aqui vai além do emocional. É um colapso da alma, um silêncio interno tão profundo que a pessoa já não sente mais nem a si mesma. E o perigo real é espiritual. É quando o inimigo tenta convencer alguém de que sua vida não tem mais valor, de que a sua dor não tem solução, de que a existência é um erro. Mas o que os olhos não veem é que, nesse momento, existe uma batalha sendo travada por você. Seu anjo da guarda não se distancia, não se omite, não se cansa. Ele está ali, mesmo quando você não sente nada. Ele é a presença que permanece quando todas as outras se vão. Ele é a mão invisível que impede o abismo de te engolir. Ele é quem segura o último fio da sua esperança quando tudo dentro de você já desabou. Quantas vezes a pessoa pensa em desistir e no último segundo algo acontece? Um telefonema, uma lembrança, um choro que alivia, um versículo que aparece, uma mensagem de alguém que nem sabia o que você estava vivendo. Isso não é coincidência. Isso é intervenção. É ação direta do seu anjo tentando impedir uma tragédia espiritual irreparável. Mesmo quando tudo parece escuro, ele está gerando luz por dentro. Mesmo quando você se sente inútil, ele te lembra, em silêncio, que o valor da sua vida não está nas circunstâncias, mas no fato de que você é filho de Deus. E nada, absolutamente nada, pode apagar isso. Seu anjo sabe que esse momento não é sobre querer morrer. É sobre não saber mais como viver. Ele entende sua dor sem te julgar. Ele permanece sem te cobrar. Ele luta, mesmo quando você não quer lutar. Se você chegou até esse ponto, se essa sensação já te visitou ou ainda te visita, saiba disso. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E mesmo que todos ao seu redor não compreendam, existe uma presença espiritual ao seu lado que te conhece por dentro, que sabe o que você enfrentou, que entende o peso do seu cansaço e que está ali, como guardião, esperando que você apenas segure de novo o fio da vida. Não se trata de ser forte, trata-se de não desistir agora, porque o que parece um fim pode ser, na verdade, o início de uma reconstrução. Há propósitos que ainda não se revelaram, há curas que ainda não chegaram, há capítulos da sua história que ainda serão escritos com lágrimas de superação e vitórias silenciosas. Esse é o 7º e último momento perigoso da vida, e talvez o mais delicado. Mas é também o momento em que o seu anjo se revela com maior força, porque ele sabe que preservar a sua vida é preservar tudo o que ainda pode florescer. E é por isso que ele jamais te abandona, nem na dor mais profunda, nem na dúvida mais cruel, nem no grito mais silencioso. Se você ainda está aqui ouvindo isso, é porque o seu anjo venceu mais uma vez. O seu anjo da guarda não foi designado para os seus dias fáceis. Ele foi enviado para atravessar contigo os momentos mais perigosos da vida, aqueles que ninguém vê, aqueles que você nem tem coragem de falar. Ele é o sinal de que o céu se importa com a sua caminhada, de que sua história ainda tem valor e de que, mesmo que você não perceba, a proteção divina já está agindo. Você não está só, nunca esteve,
E enquanto houver um fio de fé, mesmo que pequeno, ele será suficiente para que o seu anjo continue lutando por você, até que você consiga lutar por si novamente. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário. E quando pensar em desistir, lembre-se, você foi escolhido para viver, e o céu inteiro se mobiliza para que você continue.